Muito boa noite para você que está nos acompanhando no nosso segundo dia de conferência. Nosso propósito é falar sobre o avivamento. Nosso propósito é convidar a igreja a refletir sobre a necessidade de haver um avivamento. Você que está nos escutando, acompanhando de casa também ao vivo, hoje nós continuaremos e vamos falar sobre o propósito do avivamento. Qual é o propósito do avivamento? Ontem tivemos uma palestra maravilhosa com o reverendo Emerson Arruda, que nos fez entender e refletir sobre a necessidade de um avivamento. Se você não acompanhou, estará disponível no canal da igreja, e você pode também acompanhar e fazer ali as suas anotações para melhor entender desse tema tão precioso para nós. Quero convidar as nossas crianças a se dirigirem à salinha. Elas terão agora uma lição que foi preparada para elas, Até 7 anos, crianças de 2 a 7 anos. Acompanhem os nossos irmãos que estão ali na porta já direcionando. E você que ficará aqui, eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué, no capítulo 4. Ótimo, será projetado aqui na... Amém? Josué, no capítulo 4. Vamos ler dos versículos 21 ao 24. Eu vou pedir a sua ajuda para nós lermos o versículo 24. Alguns ajustes técnicos. Todos encontraram? Vamos ler? O pastor vai ler até o 23. No 24, vocês me acompanham. Tudo bem? Leiamos então. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significa essas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, o qual secou perante nós, até que passamos. Versículo 24, todos juntos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, agradecidos pela imensa oportunidade, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de poder conhecer a Sua vontade, de poder conhecer os Seus planos, o Seu propósito revelado para a Sua igreja. Obrigado, Senhor. Nesta noite, Pai, queremos mais uma vez refletir sobre esse tema que é tão caro para a Tua igreja. E sair daqui, Senhor, aprendendo aquilo que o Senhor quer de nós. Por isso, Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine a mente, nos quebrante o coração e nos mostre, nos aponte o caminho, Pai, para podermos fazer aquilo que é a Tua vontade. É em nome do Senhor Jesus que nós pedimos. E é em nome de Jesus que agradecemos. Amém. Durante a semana, tivemos o culto na terça-feira. O pastor leu esse texto e ele falou algo interessante. É importante que nós tenhamos memórias. É importante que criamos memórias com os nossos filhos. É importante que eles participem e eles tenham algo para que mais adiante eles possam se lembrar. Então é importante que nós tenhamos, sim, memórias, monumentos memoriais das coisas que Deus faz em nosso meio. Também é importante isso, E os avivamentos, todos os avivamentos do qual temos conhecimentos, ele
eles cumprem esse papel, eles entram nessa categoria, né? Nós nos lembramos de avivamentos que ocorreram, por exemplo, há 100 anos atrás. Por quê? Eles criaram um monumento, um memorial, e é importante que isso aconteça. E qual é o propósito, então, de tudo isso? Qual é o objetivo? Porque de tempos em tempos, Deus promove movimentos miraculosos num período que normalmente nós chamamos de avivamento. Qual é o propósito de Deus com isso? É o que nós vamos pensar hoje. Qual é o propósito do avivamento? Por que nós clamamos? Por que nós pedimos por um avivamento? Qual é o objetivo? O famoso teólogo e evangelista Billy Graham, ele disse certa vez que avivamento não é algo que você faz, mas sim algo que Deus faz em você. Mas por quê? Qual o objetivo disso? Segundo o Dr. Martyn Lloyd-Jones, os eventos de que temos lembranças de 100 anos atrás, grandes avivamentos, eles nada mais são do que eventos similares a tantos outros na história da igreja. Olha o que ele diz. Ele diz que tais visitações, tais derramamentos do Espírito de Deus ocorreram de tempos em tempos na longa história da igreja. Na verdade, essa parece ser a história da igreja. Houve um grande derramamento do Espírito Santo na igreja, e com o tempo ele se desvaneceu. E quando todos pensaram ser o fim da igreja, Deus mais uma vez derrama sobre ela do seu Espírito e ela ressurge gloriosa. Na verdade, segundo Lloyd-Jones, a história da igreja é uma espécie de gráfico, cheio de altos e baixos. E isso tem acontecido através dos séculos. E a questão então é, por que Deus faz isso de tempos em tempos? A resposta pode estar então contida nesse versículo que acabamos de ler. Por duas razões, Deus age dessa forma. A primeira dessas razões, nós vamos analisá-las uma a uma. A primeira dessas razões é para que todos os povos da terra conheçam a mão forte do Senhor. Essa é a primeira razão pelo qual o Senhor derrama um avivamento na sua igreja. Para que os povos conheçam a força do Senhor. A segunda é para que temais o Senhor nosso Deus todos os dias. A primeira diz respeito aos povos, às nações, aqueles que estão distantes, que estão fora. A segunda diz respeito a nós, igreja do Senhor. Então, pensemos na primeira, para que o Senhor seja conhecido. Versículo 24, nós lemos, na parte A do versículo, veja o que ele diz. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Ou numa outra tradução, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é poderosa. Poderosa. Este versículo, ou essa partícula que nós acabamos de ler, revela os propósitos finais do memorial e do milagre que aconteceu entre o povo de Deus. Você deve se lembrar que, nesse momento, Josué estava conduzindo o povo para a terra prometida. E tal qual Moisés conduzindo o povo do Egito para o deserto, houve uma grande barreira na frente deles. Em Moisés, um grande mar. Josué, houve um rio caudaloso, um rio cheio. E eles precisavam atravessar aquilo. E mais uma vez, Deus fez um milagre para que o povo de Deus pudesse ser beneficiado. Mas, diz o texto que, ao atravessar este rio, Deus pede para Josué que separe uma pessoa, um representante de cada tribo. E cada um deles, ao passar pelo rio, retire uma pedra
E essa pedra será juntada na beira do rio e ela servirá por memorial. Memorial. Um monumento. Um monumento a quê? Ao grande poder de Deus. Um monumento ao grande nome daquele que os livrou. Então perceba que ao falar isso, ao sugerir isso, né, no versículo 24 ele vai dizer, por que nós estamos fazendo isso aqui? Para que os seus filhos saibam, para que os seus filhos conheçam a poderosa mão de Deus, mas também para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é poderosa. Um avivamento, então ele tem em primeiro lugar, por propósito, fazer Deus conhecido entre todos os povos. É um testemunho aos povos. O milagre aqui serviria de testemunho do poder de Deus para todas as nações. Esta é então a primeira razão que nos é dada. Deus faz isso de tempos em tempos ele envia avivamento como bênção sobre a igreja, para que ele possa fazer algo a respeito daqueles que estão do lado de fora. Ele está fazendo algo que vai chamar a atenção de todos os povos da terra. Esse é o objetivo, chamar a atenção de todos os povos da terra. Em Atos 2, um avivamento muito conhecido de todos nós, vemos exatamente isso acontecer. O Espírito do Senhor é derramado sobre os seus discípulos e esse evento potencializa a divulgação do Evangelho quase que imediatamente. Ao final do discurso de Pedro, nos é dito que quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Foram acrescentadas. No começo do texto, é dito que cerca de 120 pessoas estavam ali. Um avivamento foi derramado sobre 120 pessoas. E ao final disso, quase 3.000 pessoas se converteram. Quase 3.000 pessoas ouviram o que o Senhor fez por eles. Acreditaram, creram, receberam Jesus, foram batizados. O Espírito do Senhor, ele é derramado, e aqui nós precisamos entender, né, que esta é a razão principal para considerarmos nessa questão. O Espírito do Senhor é derramado sobre aquele povo, para que o Senhor fosse conhecido daqueles que estavam passando. Dr. Lloyd Jones, ele afirma que, essa é a afirmação dele, esta é minha razão principal para chamar a sua atenção a este assunto do avivamento, para encorajar a todos a orarem por avivamento, a buscá-lo e a ansiar por ele. E qual é essa razão? Ele diz, a glória de Deus. Por que nós ansiamos por um avivamento? Para promover a glória de Deus. Por que nós ansiamos por ver o Espírito Santo derramar, o Senhor derramar do seu Santo Espírito sobre nós e fazer coisas miraculosas, grandiosas no nosso meio, para que Deus seja conhecido? Dentre todas as nações do mundo, nos dias de Josué, Israel representava a Deus e a sua glória. Apenas Israel adorava a Deus. Eles foram escolhidos para isso mesmo, para que eles dessem testemunho a todas as nações do mundo. E essa foi por muito tempo a real função dos filhos de Israel. E as outras nações os observavam e estavam sempre prontas a escarnecer deles, a ridicularizá-los, perguntando, onde está o seu Deus? Qual é o poder desse seu Deus? O tempo todo eles estavam sendo ridicularizados. Por isso, é muito significativo que as maravilhas de Deus no meio deles sejam manifestadas para que todos vejam. Por isso Deus age mediante a demonstração de poder para que todos os povos conheçam, através dos seus filhos, a poderosa mão de Deus. No Antigo Testamento, foi através da nação de Israel. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, é através dos cristãos. É através da Igreja de Cristo. Deus age através da Igreja de Cristo
promovendo avivamentos para que ele seja conhecido. No movimento do avivamento, Deus está se vindicando a si mesmo, está afirmando a sua própria glória, está afirmando o seu próprio poder. Ele está fazendo isso a fim de que aqueles que estão de fora, que zombam dele, que escarnecem, que eles possam ver algo que os atraia, algo que chame a sua atenção, algo que os assombre. E não é bem isso que acontece? Quando um avivamento realmente começa a se movimentar na igreja, não é isso que acontece? Os de fora não ficam assombrados? O que é que está acontecendo? Por que coisas assombrosas, maravilhosas estão acontecendo naquele meio? Será verdade aquilo? Isso chama-lhes a atenção. Então aqueles que zombam, aqueles que escarnecem, eles veem algo que os atrai. Agora não podemos perder de vista esse fato, pois é a razão principal para nos preocuparmos com o avivamento. Não devemos buscar avivamento para ter experiência. Experiência pessoal. Há muitas pessoas que estão sempre correndo de reunião em reunião, de igreja em igreja, buscando qualquer tipo de experiência que lhes é prometida, e sempre sedentas, tendo comichões no seu ouvido, querendo satisfazer o seu próprio desejo, ter a sua própria experiência, né? Sempre buscando, pensando em si mesmo. Sempre pensando em si mesmo. Sempre pensando em experimentar algo. Se eu não conseguir experimentar algo aqui, então eu vou no outro lugar e eu talvez lá consiga. Estão sempre pensando em si mesmas. Entretanto, essa não é a forma em que é apresentado aqui, né? Porque a razão primária para o avivamento, a razão primária para que Deus faça milagres no seio da igreja, é para a própria glória de Deus. É para que Ele seja conhecido. É para que o seu poder seja conhecido. É para que o seu nome seja manifestado. É para que a honra a Deus seja dada. Não é para que você sinta um comichãozinho, um arrepio, para que você rodopeie ou algo assim. Não, é para que Deus seja conhecido. Isso significa pedir avivamento. A razão principal para desejarmos um avivamento não deve ser para resolver os nossos problemas pessoais ou os problemas da igreja. Antes, devemos buscar fervorosamente um avivamento para que o nome de Deus seja conhecido e adorado e a sua glória seja manifestada a todos os povos. Esse argumento, ele é amplamente apoiado nas Escrituras. Vemos na palavra de Deus que todas as vezes que o Senhor intervém e age com demonstração de poder, é para calar os povos pagãos que zombam de Deus. Veja, por exemplo, Salmo 46. O salmista clama a Deus que faça algo que os silencie, aqueles que zombam. Então, eles estão sempre esperando por isso. Que Deus faça algo e fale de tal forma que leve todos a aquietarem-se e saberem que Ele é Deus. Como ele vai mencionar no versículo 10. Esse é o grande tema do Salmo 46. O Salmo é dirigido às nações e aos seus príncipes. Essas pessoas que estão sempre argumentando contra Deus, estão discutindo se tal Deus realmente existe, se tal proeza realmente é real, se aconteceu, se houve. Essas pessoas que não conseguem ver a Deus, não conseguem ouvir a Deus. Ouçam, diz o salmista, aqui está o Deus que faz cessar as guerras. Esse é o Deus que se levanta e se vindica. Glória para si mesmo. Então, tendo apresentado o seu caso, o próprio Deus diz, né? Aquietai-vos, desistam, entreguem-se, admitam
Eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu faço todas as coisas. Não há ninguém maior do que eu. Esse é o ponto do qual somos lembrados aqui. O próprio Deus ordenou que Josué explicasse ao povo e aos filhos a razão primária para levantarem aquele memorial, para que ele assim possa se manifestar a sua glória e silenciar aqueles que estão de fora, para que ele, Deus, fosse conhecido e temido entre as nações. Mais uma vez, citando Billy Graham, o teólogo e evangelista, ele resume numa frase que eu achei muito legal. Ele diz o seguinte: todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja deu grande ênfase à santidade de Deus. Todo avivamento, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, passando pela história da igreja, chegando nos nossos dias, todo avivamento que procedeu de Deus foi para que o seu nome fosse glorificado. Se observarmos mais detidamente, esse foi o resultado de todos os avivamentos da igreja cristã até os dias de hoje. Como bem observa o Dr. Jones, levou aqueles que estão de fora da igreja e aqueles que são hostis ao cristianismo a prestarem atenção. É impossível o mundo não olhar para o que Deus está fazendo quando Ele derrama do seu Espírito e promove um avivamento no seio da igreja. É impossível. Como aplicamos isso para nós? Muito rápido. Homens até conseguem fazer grandes proezas. Homens até conseguem chamar a atenção dos que estão de fora. Mas será passageiro. Não será algo duradouro. Apenas Deus pode realizar algo realmente impactante na vida dos homens, de forma que lhes mude o interior, de forma que eles vejam a Deus. Foi assim no Pentecoste, foi assim nos grandes avivamentos. E assim será quando a forte mão do Senhor operar no nosso meio. Precisamos desejar avivamento. Precisamos desejar que Deus se manifeste para que o mundo veja. Essa é a necessidade da igreja hoje. O mundo precisa conhecer a Jesus. O mundo precisa ser impactado por Ele. O mundo precisa receber a paz que excede todo entendimento e que só pode vir através dele. Precisamos orar para que Deus se manifeste e o seu poder seja manifestado diante dessa geração pervertida, corrupta, dessa geração que nega a Deus, dessa geração que blasfema contra o seu nome. O mundo precisa conhecer a Deus. Como bem conclui o Dr. Jones, pelo amor de Deus, pela glória do seu nome, vamos interceder por uma visitação do Espírito Santo de Deus. Visitação do Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira razão. Primeira razão para que nós devemos desejar um avivamento. Para que Deus seja conhecido. Para que Deus seja adorado. É uma vindicação de Deus. Mas há uma segunda razão também. Para que temais o Senhor nosso Deus todos os dias. A primeira diz respeito aos que estão de fora. Para que os que estão de fora vejam o que Deus pode fazer. Para que eles conheçam a Deus. Para que eles adorem a Deus. Mas a segunda razão diz respeito a você e eu. Diz respeito à igreja do Senhor. Se no primeiro momento o objetivo é para que o mundo o conhecesse, agora ele aponta para o temor a Deus pelo seu povo. Ele diz, para que temais ao Senhor vosso Deus para sempre. É o temor do Senhor. O objetivo principal aqui era incutir o temor reverente a Deus no coração do povo de Israel. Um Deus que não pudesse ser visto, ele não poderia ser temido. A segunda razão, então, é para que temais o Senhor, o vosso Deus, todos os dias. O Dr. Jones afirma que avivamento é de grande valor para a igreja, bem como para o mundo. Para que nós o conhecemos, ou seja, para que o mundo conheça. Para que nós o temamos, o nosso Deus, todos os dias. Para que a igreja entenda
que ela pertence a Cristo. Ela pertence a Cristo. Então, o que o avivamento faz pela igreja, pastor? No primeiro momento, o avivamento, ele aponta para a glória de Deus, para que o mundo veja. No segundo momento, o avivamento é para que a igreja compreenda que Deus é o dono dela e Ele está com ela. Primeiro, faz a igreja se conscientizar da presença e do poder de Deus. No capítulo 3 de Josué, no versículo 10, eu quero que os irmãos projetem, por favor. Capítulo 3, versículo 10, eu quero ler com vocês. Há uma expressão mais explícita dessa verdade. Leamos todos juntos. Disse mais Josué: nisto conhecereis que Deus vivo está no meio de vós e que todo... Continuem. Os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Dificinho, né? Esses nomes estranhos. Mas veja o que diz na primeira parte do texto. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, que certamente lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os aveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus. Quando acompanhamos a história, ou a trajetória dos filhos de Israel através da terra prometida, nos períodos seguintes a essas palavras, nós vemos claramente que eles tinham que ser lembrados constantemente desse fato. Embora fossem o povo de Deus, embora Ele tivesse feito tantas coisas por eles e para eles, ainda que os tivesse tirado do Egito e os tivesse levado através do Mar Vermelho, embora os tivesse guiado através do deserto onde seus pés não incharam e nunca lhes faltou comida porque Deus os alimentou com maná, eles estavam constantemente murmurando, obstinados, olhando para as outras nações e povos, para os seus deuses e para as suas práticas duvidosas. Sempre ficou muito claro que o povo não tinha uma compreensão correta do seu relacionamento com Deus. A fala de Josué, ela é perpétua porque eles tinham que compreender o tempo todo que o Deus vivo estava entre eles. Essa é a maior necessidade da igreja hoje. A igreja compreender que o Deus vivo está com ela. Falhamos em compreender que o Deus vivo está entre nós. Falhamos terrivelmente como igreja em compreender que o Deus vivo está entre nós. A igreja é o lugar onde Deus habita. A igreja é o lugar onde Ele permanecerá. Há uma promessa dele para a igreja. Primeiro, no Antigo Testamento, ele diz: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Êxodo 29, 45, 46. E essa promessa, ela é transferida para a igreja cristã, para você, para nós. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. A igreja cristã, ela não é uma organização mundana, uma instituição mundana. Ela é, como afirma o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 2, no versículos 20 e 22, um edifício onde Deus habita. A igreja é a habitação de Deus. No versículo 22, ele afirma que nós também somos edificados na pedra angular que é Cristo, nos pilares dos apóstolos e dos santos profetas antes deles, para que sejamos nós também a habitação de Deus no Espírito. Parece que a igreja dos nossos dias não compreende muito bem isso. Continuam a considerar a igreja como uma instituição humana. Contudo, a igreja, como nós acabamos de ouvir das palavras do apóstolo Paulo, é o corpo de Cristo, é a habitação de Deus. Quando há um avivamento, é Deus nos lembrando ou lembrando a igreja deste fato. Quando Deus age no avivamento, todos os presentes sentem
que Ele está ali. E não apenas devemos crer nisso pela fé, mas também devemos saber disso, ter uma consciência do fato de que Deus está próximo da sua igreja, está dentro da sua igreja, no meio da sua igreja, vivendo com a sua igreja. E se é verdade que você e eu somos templos do Espírito Santo, é verdade também que Deus habita em você. É isso que o avivamento faz. Nos conscientiza da presença de Deus no meio do seu povo. Mas é claro, é justamente isso que a igreja dos nossos dias não compreende. É o que nós estamos esquecendo. Transformamos a igreja em algo como uma instituição humana. Mudamos os pilares, mudamos os sistemas, criamos meios para atrair pessoas. Tiramos Deus, colocamos o mundanismo. Devemos lembrar que o poder de Deus manifesto na igreja é o Evangelho. É o Evangelho. O apóstolo Paulo nos lembra que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. E como é fácil esquecer disso. É fácil esquecer disso. A igreja tem se esquecido. Quando o pastor prega, ele não faz um exercício de filosofia. Ele não apresenta sistemas, um conjunto de ideias, ou simplesmente uma verdade. Não é isso. Ele tem que apresentar o Evangelho. O poder de Deus para salvar os homens está no Evangelho. Ele é manifestado no Evangelho. Evangelho pregado. A pessoa de Cristo sendo apresentada. O pecado sendo erguido. Apresentado. Um professor do seminário dizia que quando íamos pregar, quando deveríamos pregar, deveríamos, para chamar a atenção do ouvinte, para falar algo que soasse como um tapete cheio de poeira sendo batido no meio da sala. Sacudir a poeira. Sacudir a poeira. O Evangelho é isso. O Evangelho ele tem que incomodar a gente. Ele tem que incomodar o nosso estilo de vida. Ele tem que incomodar o nosso padrão de vida. Ele tem que nos fazer ver que estamos completamente errados, distantes de Deus, precisados de Deus, de buscar a Deus. Há pessoas, diz o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, que tem forma de piedade, mas nega, entretanto, o poder. Tem pessoas que têm forma de piedade, que diz que é igreja, mas que nega o poder de Deus. Substitui o Evangelho por algo mais palatável, algo mais agradável aos ouvidos. Dr. Jones afirma que o cristianismo é, antes de tudo, vida, poder e uma manifestação de energia. Quando compreendemos que o Deus vivo está entre nós, compreendemos esse poder mais e mais. Devemos compreender, amados, que a única coisa que importa é que tenhamos um relacionamento correto com Deus, sempre confiando no seu poder. Devemos lembrar de orar para ler as Escrituras, lembrar de orar para vir à igreja, lembrar de orar quando acordamos pela manhã, lembrar de ler a palavra de Deus. Nós não esquecemos de lembrar em que episódio da série preferida nós paramos, né? Contudo, nós esquecemos de orar. Perceberam? O nosso velho homem fala mais alto. O nosso velho homem, ele vindica para si a glória que é de Deus. Aquilo que nós temos que apresentar a Deus, o nosso velho homem pede para si. E precisamos ser lembrados disso sempre.
Devemos lembrar de orar, de ler as Escrituras, orar para ir à igreja. Devemos nos empenhar numa busca ativa pelo avivamento, crendo que o Deus vivo está em nós. Ele habita em nosso coração. Ele é o Senhor da nossa vida. Quando alcançarmos esse avivamento, o orar a Deus se tornará algo totalmente prazeroso. O buscar a Deus, o ler as Escrituras, se tornará algo totalmente prazeroso. O avivamento encoraja-nos a orar. E por essa razão, devemos orar por avivamento. É um ciclo. Devemos orar por avivamento para que tenhamos encorajamento para orar mais. Por essa razão, devemos orar pelo avivamento, para pedir que Deus manifeste o seu poder na nossa vida. O avivamento não é só um movimento que atrai centenas de pessoas, milhares de pessoas num estádio de futebol e pessoas choram e milagres acontecem. Não! O avivamento começa no seu coração. Quando você busca ativamente relacionar-se com Deus. O Dr. Jones avalia que o problema da igreja atual é a autoconfiança em nossa instrução e cultura, na filosofia e na intelectualidade, bem como confiança nas instituições e organizações dentro da igreja. Se eu fizer um culto direitinho, eu tiver um telão legal, um grupo de louvor que toca maravilhosamente bem, pessoas recebendo bonitinhas na porta, se eu criar um sistema direitinho, a igreja vai lotar. A igreja vai encher. Então, façamos dessa forma. E ele já denunciava isso lá em 1980, quando ele escreve esse livro. Meados de 80. A igreja, o problema da igreja dos nossos dias é a autoconfiança na nossa instrução, na nossa cultura, na filosofia, na intelectualidade, nas instituições e organizações. E isso é uma falácia, pois sem o poder de Deus manifestado através do Evangelho, a igreja nada mais é do que um clubinho. É um lugar onde você se sente bem e vir aos domingos pela manhã ou de noite, louvar canções bonitas e agradáveis com os irmãos, sob uma luz baixa, por vezes até apagado, tudo apagado, com uma fumacinha saindo, luzes piscando, e aquilo te deixa emocionado. E aí um pastor vem e sobe, fala numa fala mansa. Você é o centro do coração de Deus. Tudo que Deus fez foi por você. Isso não é evangelho. Isso não é avivamento. Isso não é evangelho. É tudo perfeitamente organizado, no entanto, é vazio do poder de Deus. O avivamento não é sobre o que nós fazemos, mas sobre o que Deus faz. Quando Deus age, a igreja se humilha. Quando Deus age, a igreja se arrepende dos seus pecados e se volta para o Senhor. Quando as pessoas compreendem que o Deus vivo está entre elas, elas se humilham, elas se rebaixam. Elas não tentam tomar o lugar de Jesus no trono, não. Muito pelo contrário. Elas olham para Deus e elas dizem: Senhor, eu sou um miserável pecador, o pior dos pecadores. Eu não mereço. Elas se humilham diante de Deus. Um avivamento sempre humilha os homens, sempre rebaixa-os, lança-os ao chão, faz com que se sintam totalmente incapazes, enche-os de senso de reverência e de santo temor. Mas parece que hoje, quem está em evidência são os homens. A vontade dos homens é o que está em evidência. Então, num primeiro momento, o avivamento na igreja é para que nós nos conscientizemos de que Deus habita no meio do seu povo. Mas também é para que a igreja tenha temor a Deus e não tema o mundo.
Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós. O povo, diante de Josué, estava pronto para entrar na terra prometida. Contudo, o povo havia ouvido falar a respeito de todas as tribos. Os espias que tinham sido enviados anos antes na terra, voltaram com este relatório. Eles diziam: há gigantes na terra. A nossa aparência perto deles é como a de gafanhotos. Nós somos minúsculos perto dos homens que tem lá. E o povo estava tremendo. O povo estava com medo desses grandes poderes que teriam que enfrentar quando entrassem na terra prometida. E o que eles deveriam fazer então? Aqui está a resposta. Quando vocês sabem que o Deus vivo está com vocês, quando vocês sabem que o Deus vivo vive dentro de vocês, vocês se enchem de coragem. Você se enche de coragem. Não há heteus, não há girgazeus, jebuseus. Quem são todos esses colocados juntos perto do Senhor? Certo homem já disse que eu com Deus sou maioria sempre. Você com Deus é maioria sempre. E se é verdade que Deus habita dentro de você, você não tem que temer o mundo. Você não tem que temer os inimigos do Senhor. O temor do homem é removido imediatamente quando compreendemos que o Deus vivo está entre nós, está vivendo em nós. A igreja de hoje está temerosa do pecado. Ela teme o pecado, ela teme o mundo. E dessa forma ela tem se retraído para não sofrer as sanções do inimigo. A sua estratégia para não enfrentar o pecado é não falar sobre o pecado. Não falemos sobre isso. Porque podemos ferir a consciência. Eu estou ao vivo e se eu falar sobre o pecado aqui, é perigoso que alguém lá assista e me denuncie no Ministério Público e eu vou preso. Alguém vai chegar aqui e vai fechar as portas da igreja. Então eu não vou falar sobre o pecado. Essa tem sido a estratégia da igreja. Como eu confronto o pecado? Não falando dele. Não falando dele. A sua estratégia para não enfrentar o mundo é tornar-se como ele. Simpático a ele. A sua cultura, seus sistemas. Se os jovens gostam de ir na balada, tem luzes, então vamos colocar luzes. Temos que fazer assim. Se os jovens estão modernos, atualizados, a ponto de se ofenderem quando eu falo sobre o pecado da homossexualidade, não falemos sobre o pecado da homossexualidade. Se o adultério é um tabu, é algo que para os jovens ou para aqueles que estão lá fora torna difícil de frequentarem a minha igreja, então não vamos falar disso também. Roubo? Não, que roubo? Não, isso tem um nome, é uma doença, cleptomania. Né? Não podemos ofender ninguém. A igreja, para enfrentar o mundo, ela adota a estratégia de tornar-se como ele, de tornar-se simpático a ele, de tornar-se simpático às suas práticas. Isso é uma tragédia para a igreja de Deus. Isso é uma tragédia para a igreja que deveria confiar em Deus. A igreja não precisa ter medo desses poderes. Eles sempre existiram. Se ela está confiante em Deus, e se ela confia que Deus habita no meio dela, ela não precisa temer esses poderes. Não há nada de novo nisso, não. A igreja sempre esteve lutando contra o mundo, sempre esteve lutando contra a carne, sempre esteve lutando contra o diabo. Ela teve que lutar contra o Império Romano no começo, teve que lutar contra a calúnia dos judeus. Ela sempre teve inimigos que estavam decididos a exterminar. Mas quando ela se conscientizou que o Deus vivo está com ela, ela lutou e venceu. O que temos a temer de todas as coisas quando o Deus vivo está entre nós?
o que temos que temer? Somos levados a buscar e a continuar buscando. E a depender dele. A nossa necessidade suprema, aliás, a nossa única necessidade é conhecer a Deus, o Deus vivo, e a força do seu poder. Só isso. Não precisamos nada mais além disso. O poder do Deus vivo e saber que o Deus vivo está entre nós. Nada mais importa. Então esperamos nele. Olhamos para ele. Clamemos a ele, como fizeram os nossos antepassados. É disso que precisamos como igreja. Conhecer a Deus e confiar no seu poder. Precisamos compreender que a presença de Deus, do Deus vivo, está entre nós. Mas há uma última questão que surge para nós encerrarmos. Quando Deus fará isso? Quando Deus fará um avivamento? Parece-nos que o ambiente hoje é um ambiente hostil, onde a igreja pede esse avivamento. Mas quando Deus o enviará? Amados, Deus sempre parece fazer isso depois de um período de grande tribulação, de grande adversidade. Nos dias que antecederam aos de Josué, Deus ouviu o clamor do seu povo e veio em socorro deste. De igual modo, os avivamentos na igreja cristã também são antecedidos de grandes provas. Perseguição, calúnia. Estamos vivendo dias assim. Dias de secura espiritual, deserto árido. Os crentes estão se conformando mais com o mundo e deixando de crer nesse Deus vivo. É urgente clamarmos a Deus por avivamento na sua igreja. Outra questão importante. Deus parece sempre fazer isso quando estamos face a face com a crise. Foi assim diante do Mar Vermelho. Quando o povo já não tinha para onde ir, Deus entra com poder. Manifesta um poder. Faz com que o povo passe o mar a seco. Também foi assim com o povo diante do Rio Jordão. E foi assim inúmeras vezes em que a igreja precisou de um avivamento. Quando parece que será impossível e que a igreja irá morrer, Deus age, livra o seu povo com grande demonstração de poder e glória. Nos preocupamos com o rumo da igreja nos nossos dias. Nos preocupamos com o rumo que ela está tomando, mas devemos esperar que o Senhor nos guie. E quando estivermos realmente diante do mar, impossibilitados de atravessar, ou diante de um Jordão na cheia, quando estivermos com a água até o pescoço, tenhamos certeza de que Deus ouvirá o nosso clamor e virá com grande poder e salvará a sua igreja. E mais uma vez, ele se apresentará ao mundo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de toda a criação. Quero encerrar com uma avaliação feita pelo Dr. Martyn Lloyd-Jones sobre a igreja da sua época. Lembremos-nos que ele fala de uma igreja em meados dos anos 80. Ele diz: ela não chegou ao Mar Vermelho e nunca esteve em Pi-Hahirote e Baal-Zephon. Ela não está tendo essa experiência. E enquanto não a tiver, não temos muita razão para esperar um avivamento da religião e um derramamento do Espírito de Deus. Pode ser que coisas infinitamente piores do que as que já experimentamos tenham que acontecer. Seria de se imaginar que 2 guerras mundiais teriam sido suficientes, porém não foram. Seria de se imaginar que a presente situação teria sido suficiente, contudo, não é. Deus tenha misericórdia de nós. Até que chegamos a Pi-Hahirote, Baal-Zephon, Midgol,
com o inimigo, o Mar Vermelho, incapacidade total, o Jordão transbordando, absoluta impossibilidade e finalmente ao desespero. Ali sim, Deus vai agir. E um avivamento irá acontecer. E os povos virão que só Deus é o Senhor. Aprendemos então que o propósito do avivamento é para que o mundo conheça a Deus. Para que o mundo veja a sua glória. E para que a igreja compreenda que o Deus vivo habita nela. Que Deus nos traga esta compreensão. Clamemos para que Ele revele a sua glória, a sua santidade a nós, dessa forma, que Ele nos revele a nossa total incapacidade e inutilidade. Que vejamos essas coisas de tal forma que cessemos de olhar para o homem e busquemos somente o Deus vivo. E então, só então, não haverá dúvida de que Ele nos ouvirá e Ele manifestará a sua glória e o seu poder. Que Deus nos ajude a buscar esse avivamento, com o único intuito de fazer Deus conhecido e glorificado. No nome do Senhor Jesus. Louvamos e bendizemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é aquele que cuida da igreja. E em diversos momentos a igreja não parou, porque movida pelo Teu Santo Espírito foi revestida de poder para avançar, continuar. É o Senhor, ó Deus, quem nos capacita a resistir às investidas de Satanás. É o Senhor quem nos mantém em pé, mesmo em meio à perseguição, a adversidades. E, ó Deus, o propósito do avivamento não é para que coloquemos em destaque a igreja, mas para que o mundo conheça a grandeza do Senhor e para que nós, como igreja, temamos a Ti. Foi o que aprendemos nesta noite e pedimos que assim aconteça. Que o Senhor, ó Deus, nos conduza a este avivamento que levará nações a se renderem a Cristo. A este avivamento que fará com que a igreja tema a Ti, não tema aos homens, não confie nos seus próprios méritos e recursos, mas tema ao Senhor e dependa inteiramente do Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Senhor, continue a nos abençoar nesta semana. Protege, nos guarde, nos traga novamente aqui amanhã para continuarmos neste tempo de avivamento. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do reverendo Jefferson, que foi usado para comunicar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos, do grupo de cânticos, de música da nossa igreja, que tão belamente nos conduziram em adoração. Que o Senhor continue a abençoar o Teu povo. Pedimos isso a Ti em nome de Cristo Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre a igreja do Senhor hoje e para todos sempre. Amém.